Boa noite, então, amigos. Mais uma vez estamos aqui. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Mais uma vez estamos aqui para darmos continuidade a esse nosso, para mim, é um maravilhoso estudo, o estudo do Livro dos Espíritos, que nos traz esses ensinamentos, né, Célia, que nos convoca a mudarmos os paradigmas de nossas vidas. Nos convoca a uma reflexão onde a gente começa a pensar no que já fizemos e no que temos que fazer pela frente, ainda nessa encarnação. Nos traz esse sentimento de que a gente não pode deixar para depois. Não vamos deixar para a próxima, não. Vamos agir, trabalhar agora. E uma coisa importante, viu, Célia, que eu ouvi até essa semana, é que o Espiritismo é uma doutrina que nos esclarece sem querer nos convencer. É verdade. Não é verdade? É verdade. Nós não temos aqui a intenção de convencer ninguém das perguntas e das respostas que eles dão. Nós fazemos o estudo e cada um de vocês é que vão de acordo com vocês se convencerem ou não dessas verdades aqui Até que são ditas. Até porque, né, Nivaldo, a gente tem a mania, a nossa fase do porquê, ela é muito longa, né? A gente está sempre perguntando por quê, por quê? E a gente obtém essas respostas. Você falou nesses ensinamentos, eu qualifico isso aqui como precioso. É verdade. E aí você também disse que o que nós fizemos não é para a gente voltar lá, ficar lembrando o que foi feito, não. Fizemos, reconhecemos que não deveria ter sido assim, já existe o arrependimento. Dar continuidade. Vamos em frente. Parar de olhar lá para trás. Não existe, nós não podemos alimentar no nosso interior a culpa. A culpa não. A gente quer acertar e a gente vai acertar. Então, estamos aqui para isso. A nossa intenção aqui, né, Célia, é de esclarecer sem a menor interesse em querer convencer. Então vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, a Maria Santíssima, aos nossos mentores de nossa casa, Francisco de Assis e Fabiano de Cristo, e os nossos mentores, instrutores, coordenadores desse estudo, da contraparte espiritual, para que eles possam nos intuir, nos iluminar, para que tenhamos a compreensão adequada e possamos levar a vocês as nossas melhores reflexões sobre essas perguntas e essas respostas aqui trazidas por Kardec e por essa pleiade de espíritos superiores. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, dando continuidade, né, Nivaldo? Nós estamos ainda, né, Célia, nas relações simpáticas e antipáticas entre os espíritos. Metades eternas. E vamos dar continuidade na questão 293. Não, 298, né? 298, perdão. E aí, nas questões anteriores, né, Kardec vem questionando aos espíritos sobre o ódio que nós levamos para o mundo espiritual, entre nós, né? Sobre como o nosso relacionamento, se a gente é inimigo aqui, se a gente fez mal a alguém e esse alguém desencarnou. Como se processa isso, né, Célia? Então, até o programa passado foi assim, né? E agora, 298, dando continuidade. As almas que devem unir-se estão predestinadas
a essa união desde a sua origem, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a que fatalmente se unirá um dia. Então, é o que nós chamamos, muitas das vezes, de alma gêmea, a nossa metade da laranja, né? Então, olha só... Esse questionamento aqui que Kardec está fazendo, né? Então, Kardec pergunta à espiritualidade se as almas que devem unir-se estão predestinadas. Desde a sua origem. Desde a sua origem, ou seja, desde que saiu da mão do nosso Pai. Criador. E se em alguma parte do universo existe uma metade que vai se encontrar um dia. A gente até carrega, né, a metade de um coração que junta os dois. E a espiritualidade nos diz: não existe união particular e fatal de duas almas. Não está determinado. É isso, e acabou até não está determinado desde sua origem. Desde sua origem, claro. É de acordo com a situação e a necessidade desses espíritos. Porque nós já estudamos aqui, já falamos aqui, que na nossa programação reencarnatória... Isso. Na nossa programação reencarnatória, em muitas das vezes, de acordo com as necessidades, nós nos determinamos ao reencarnarmos, casarmos, termos um laço matrimonial com determinadas pessoas, para cumprir uma programação reencarnatória de uma necessidade. Para cumprir uma necessidade desses espíritos. Mas resolveu essa questão, acabou. Aqui o que eles dizem, né, Célia, desde sua origem. Desde a criação. Desde a criação. Então, não. Desde a criação, não. Não existe união particular e fatal de duas almas. Existe união entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam, isso é, segundo a perfeição que tenham adquirido. E essa perfeição... É aquela escala, voltamos à nossa escala, né, Célia? Quanto mais perfeito, tanto mais unidos. E aí, quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos seres humanos. Isso. Da concórdia resulta a completa felicidade. Então, essa concórdia é o que nós vamos... É a meta de chegada de todos nós. Perfeitamente. Então, a alma gêmea, aquela... A nossa metade... Não tem. Não existe. Não tem. Nós fomos espíritos criados completos. Completos. Né? Nós somos completos. E um dia seremos todos irmãos. Irmãos espirituais. Porque é uma única família, né? Ainda encarnados e mantemos esse vínculo, né, familiar de pai, mãe, tio, mas no mundo espiritual, após essa nossa depuração completa, seremos todos irmãos, espíritos afins. E é como você falou, Nivaldo, vamos tomar a nossa família. Houve esse planejamento para que nós reuníssemos todos, porque hoje a gente não entende. Perfeitamente. Hoje a gente pode não entender,
Mas existe um motivo de estarmos todos juntos. Existe um motivo de você ser mãe, de você ser o pai, de você ser o filho, do vizinho, do padrinho. Existe um motivo. E isso aí vai variando. E aí, Célia, fazendo aí uma parte na sua fala, temos que, de acordo com esse conhecimento, avaliarmos o que estamos passando. Se nós tivermos aquele irmão difícil, aquela mãe difícil, aquele pai difícil, ou aquele marido, ou aquela esposa, ou aquele filho, que a gente perceba que isso não foi por acaso. Não foi por acaso. Não é? Isso faz parte de um ajustamento. E sem reclamação. O que eu posso fazer para entender e para acertar essa situação? O que eu posso fazer de melhor? Né? É esse questionamento que a gente tem que fazer de acordo com o que nós estamos estudando aqui. É esse sentido desse livro. É que a gente passe a perceber agora que aquela situação difícil eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu não vou deixar para lá. Eu vou tentar... vou me esforçar para fazer alguma coisa que seja melhor possível para nós, não só para mim. E a gente vê, Nivaldo, que a misericórdia do nosso Pai ela é tão infinita, ela é tão grandiosa, que nesse seio familiar tem sempre aquele com quem a gente tem mais afinidade, uma afeição maior e que nos consola mais e que vem a ser o ponto de equilíbrio. Né? Então, hoje, essa metade que Kardec pergunta aqui aos espíritos, se em alguma parte do universo existe essa metade, a gente vai parar para pensar, porque eu não fui sempre mãe. Eu não fui. Eu posso ter sido filha da minha filha, que hoje é minha filha. Ou seja, eu posso ter sido filha do meu marido. Como é que... cadê a metade? Sabemos que esses papéis no núcleo familiar se modificam. Se modificam, não existe a sexualidade, a determinação do sexo no mundo dos espíritos. E a questão 299. Em que sentido, Kardec pergunta, em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Mais uma vez, a metade. É verdade. Aí a espiritualidade nos diz, a expressão não é exata. Se um espírito fosse a metade do outro, separado deste, estaria incompleto. E eu queria, por curiosidade, só por curiosidade, o que Deus faz que é incompleto? Nada, né? Nada. Então é o que a espiritualidade diz, porque a gente procura essa metade, a minha cara metade, a outra metade da laranja. Nós estamos aqui, né, Célia, para nos acertarmos. Nos reajustarmos em sentimentos, em ações, é para isso que estamos aqui. Então, essa necessidade da convivência é muito mais pelo lado do reajustamento do que simplesmente pela simpatia que tivermos por espíritos no mundo espiritual. É evidente, como você disse, muitas das vezes nós viemos aqui com fardos pesados e temos aqueles que não necessariamente, Célia, seja do núcleo familiar. Muitas das vezes esse apoio que recebemos e sempre recebemos, né? Esses espíritos amigos, às vezes é um espírito fora do nosso núcleo familiar, mas é aquela pessoa que nos dá aquele apoio, que nos dá
aquela tranquilidade, aquela certeza para que a gente aguente aquele fardo que temos que carregar. E aí, Nivaldo, como o nosso vocabulário ele é muito pobre, né? Ele é muito limitado. Aí por que aquele ser nos entende tanto, está sempre ali? Perfeito. É minha metade. Nós dissemos que é a nossa metade. É minha metade. Porque a gente tem esse sentimento de complemento. Ele nos complementa. Nos complementa. Então, imaginamos que ele seja a nossa metade, né? Questão de número 300. Dois espíritos perfeitamente simpáticos, uma vez reunidos, permanecerão assim pela eternidade? Ou poderão, então, separar-se e unir-se a outros espíritos? Voltando ainda, aprofundando um pouquinho mais nessa situação dos espíritos afins, né? Então, são dois espíritos perfeitamente simpáticos. O que a gente diria aqui de almas gêmeas, né? Uma vez reunidos, permanecerão assim pela eternidade? Ou podem, então, separar-se e unir-se a outros espíritos? Então, a resposta deles: todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo daqueles que chegaram à perfeição. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, não sente mais a mesma simpatia por aqueles que deixou. Então, essa simpatia, ela vai permanecer pela eternidade se esses espíritos forem espíritos evoluídos. Perfeitos. Né? Mas vamos imaginar duas pessoas aqui, né, Célia, voltadas ainda a atos errados. Duas pessoas ainda, dois seres encarnados ainda voltados a situações erradas. No momento em que um entender que ele não deve mais fazer isso, ele vai se afastar daquele outro. A simpatia deste para com o outro vai se modificar. No mundo dos espíritos também. Sendo que no mundo dos espíritos, né, Nivaldo, aqui, esses dois seres em que um pratica atos não recomendáveis. Isso. E o outro já não concorda, já não está mais simpático com aquelas atitudes, ele simplesmente se afasta. No mundo espiritual vai acontecer esse afastamento, mas esse espírito que já se elevou um pouquinho mais vai ter a preocupação de arrastá-lo, de trazê-lo, né? De buscá-lo, de fazer com que de trabalhar para que aquele outro deixe de praticar aqueles atos. Então tem essa preocupação. A gente só se afasta, muitas das vezes. A gente só se afasta. Célia, e é o papel dos nossos anjos de guarda, né, Célia? Que aceitam esse trabalho de nos acompanhar para nos proteger. Estão sempre nos intuindo, nos inspirando no caminho do bem. Teimosamente, nós ainda porque a gente acha que vamos para a porta larga. Mas eles estão sempre nos instruindo. Então, a 301. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou essa simpatia resulta da perfeita identidade? Kardec, ele é fantástico, porque ele até então ele vinha dizendo sobre metade. Agora ele já começa a falar, já na 300 ele começou a falar sobre em espíritos simpáticos.
E agora, na 301, ele diz, né? 2 espíritos simpáticos são complementos um do outro, ou essa simpatia resulta da perfeita identidade? Na pergunta em função da resposta anterior, a gente tem condições de responder essa. Aí a espiritualidade responde: a simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instinto. Ou seja, a afinidade entre eles é completa. Então, atrai. A simpatia que atrai um espírito ao outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia sua individualidade. Então, aqui, né, Célia, pensamos aqui no nosso mundo encarnado, o que faz com que a gente se reúna? Eu gosto de música, você também, o outro também, então nós reunimos. Nós gostamos de esporte, vamos nos reunir. Aqueles também que são afeiçoados a maus atos também vão se reunir. Também vão reunir. Então, e no mundo espiritual também isso vai acontecer da mesma forma. Os espíritos vão se reunir de acordo com as suas concordâncias, né, com as simpatias naquilo que eles praticam. E aí, a gente, quando a gente... Vamos falar do mundo aqui, do mundo da matéria. Quando a gente se reúne, porque gostamos de estudar o Livro dos Espíritos... Sim, nós formamos um grupo. Espíritos simpáticos. Formamos um grupo de espíritos simpáticos. Mas isso não quer dizer que eu perdi a minha individualidade, que Nivaldo perdeu a individualidade dele, que vocês perderam. Perfeitamente. Quer dizer, Nivaldo não me complementa, nem eu complemento Nivaldo. Vocês não me complementam, não complementam ele. Cada um de nós é um ser completo. A gente tem simpatias iguais. Célia, e aí eu estava até pensando, né? Muita gente, que talvez até esteja nos assistindo, que já tenha vivido relacionamentos, né? Em que tinha aquela sensação de que o outro era a sua metade, o seu complemento. E aí um dia termina. Como é que fica essa pessoa, né? E aí? Então, é preciso que a gente entenda que essa pessoa era uma pessoa simpática para nós, mas não a nossa metade. E quando fala assim, mas fulano me completa. Não esse completa que a gente usa é em função da nossa pobreza de linguagem. Porque o ser é completo. Ele pode ter essa afinidade, nós podemos ter essa afinidade, mas estreita. Perfeitamente. Mas completar ninguém, completa ninguém, porque nós somos completos. Somos inteiros. E a 302. A identidade necessária, a simpatia perfeita, consiste apenas na semelhança de pensamentos e de sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Então, Kardec aprofunda um pouco mais agora essa identidade, né, de simpatia. Essa simpatia perfeita. Essa simpatia perfeita, porque muitas das vezes a gente acha uma simpatia só fisicamente, né, Célia? Aqui pensando, né, nós nos enganamos com relação a essa simpatia. E aí ele vem aqui nos questionar sobre a identidade necessária e simpatia perfeita. E a simpatia perfeita, ela vai passar pelo que ele diz aqui, né? A semelhança de pensamento e sentimento. E também da uniformidade dos conhecimentos adquiridos. Precisa ter exatamente essa identidade total. E a resposta dos espíritos na igualdade dos graus de elevação. Ou seja,
é essa identidade de sentimento, de pensamento e de ação. De ação. Né? E como nós falamos... No né? mesmo patamar da escala. Como nós falamos, isso no mundo ainda dos homens ainda é difícil. Ainda é difícil. Porque a gente ainda pensa uma coisa, fala outra e faz uma terceira. No mundo dos espíritos, não. Não. A gente pode, né, Nivaldo? Pode pensar uma coisa e aí fazer uma outra coisa. Pensa uma coisa, fala-se outra, né? E faz-se uma terceira. Então, o que a espiritualidade vem nos dizendo é que essa simpatia perfeita, ela está na igualdade do grau de elevação. Grau de elevação. Intelectual e moral que nós temos que ter. Exatamente, Célia, exatamente. Né? São as duas asas, né? As duas asas. Não adianta ter só a moral, precisa ter o intelectual. E também não adianta ter só o intelectual e não ter o moral. Para que haja essa simpatia perfeita, precisa estar exatamente no mesmo grau de elevação. Perfeito. Podem tornar-se simpáticos no futuro espíritos que hoje não são? Então, sem ver a resposta. Todos nós estamos fadados a evoluirmos. Com certeza. O progresso é uma lei de Deus. É a lei universal, né? Então, o que eu fazia ontem, eu já não faço hoje. Perfeitamente. E aí Kardec faz essa pergunta. Podem tornar-se simpáticos no futuro espíritos que hoje não são? Simples, né? Perfeitamente. Sim. Né? Todos o serão. Ou seja, todos os espíritos... Todos seremos irmãos. A família universal... Todos nós seremos simpáticos uns aos outros. E continua a espiritualidade nos respondendo. Um espírito que hoje está numa esfera inferior, ao aperfeiçoar-se, alcançará a esfera na qual reside o outro. O encontro entre os dois se dará mais depressa se o espírito mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer no mesmo estado. Então, como é que a gente tem que entender isso? Na medida em que este aqui evolui, o outro também vai evoluir. Então, esse encontro, a tendência é que ele se torne... não se torne fácil, a menos que este aqui retarde a sua evolução e esse aqui acompanhe. Aí eles vão se encontrar com mais facilidade. É o que ele diz aqui, né? O encontro deles se dará mais prontamente se o espírito elevado suportar mal. Ele suportou mal, esse aqui vai crescer mais, então eles vão se encontrar. É o nosso passo. É o nosso passo. Célia, e aí a gente lembra o que Jesus disse para nós, que um dia nós faríamos tudo o que ele fez, que ele fazia naquele momento e muito mais. Mas hoje, o dia que nós chegarmos a esse ponto de fazer tudo o que Jesus fazia, Jesus está onde? Pois é. Está muito mais acima de nós, né? A não ser que ele... Não há essa possibilidade, né? Jesus já é um espírito puro, né? Mas então, aqui o que ele diz que esse encontro só se daria com mais facilidade numa situação dessa, um espírito ainda errante, ainda no mundo, ainda em evolução, deixasse de crescer, falhasse em suas provas e permitisse o encontro do outro. Fora isso, evidentemente que... Até chegar, porque vamos chegar a um patamar, né? Quando nós nos tornarmos essa família universal, aí todos nós seremos perfeitos. Com certeza. E na 303A, porque na 303 Kardec pergunta se espíritos que são simpáticos
pode deixar de ser simpático. Né? E agora ele pergunta, 2 espíritos simpáticos. Não, na 313 ele pergunta, pode tornar-se simpático no futuro espíritos que hoje não são simpáticos? Isso na 303. Na 303A ele pergunta, 2 espíritos simpáticos poderão deixar de sê-lo? Então, hoje é simpático e por um motivo qualquer deixa de ser? Aí os espíritos nos respondem, certamente, se um deles for preguiçoso. Na pergunta anterior, na resposta anterior, então, se um está mais elevado, né, e deixa de suportar, começa a suportar mal as suas provas, esse outro sobe e chega nele. Esse aqui vai abaixar? Não abaixa. Não regride. Mas esse aqui pode subir mais esse que... pode ir embora. E aí deixa de ter essa simpatia perfeita. E aqui, né, Célia, a gente tem que entender que houve aqui certamente, se for preguiçoso, ou seja, houve uma preguiça dele de querer continuar sua evolução. De continuar esse trabalho de evolução. De evolução. E aí tem uma nota de Kardec. Ele vai fechar agora, né? Essa da metade, né? Essa nossa fala aqui sobre a metade, né? E aí Kardec diz assim... A teoria das metades eternas é uma imagem representativa da união de 2 espíritos simpáticos. Então, mais uma vez, a teoria das metades eternas é uma imagem representativa da união de 2 espíritos simpáticos. É uma expressão usada até mesmo na linguagem vulgar e que não deve ser tomada ao pé da letra. Então, nós podemos até usar essa expressão, né, Célia, para 2 pessoas que são, assim, muito unidas em todos os sentidos, falarmos, né? Olha, são 2 espíritos, 2 almas gêmeas. Se completam. Duas espíritos se completam, mas no sentido figurado. Como ele diz aqui, numa linguagem figurada. Né? Que não se pode tomar ao pé da letra, né? Os espíritos que dela se utilizam certamente não pertencem às ordens mais elevadas. Sendo necessariamente limitada à esfera de suas ideias, eles exprimiram seus pensamentos por meios de termos de que se teriam servido durante a vida corpórea. Então, é essa limitação das nossas ideias, limitação das nossas palavras. É preciso, pois, repelir a ideia de que 2 espíritos criados um para o outro tenham fatalmente que se unir um dia na eternidade, depois de terem estado separados por um lapso de tempo mais ou menos longo. Então, Kardec só vem reafirmar, exatamente, né, que não existe um ser determinado eternamente complemento do outro, né? Para o outro, complemento do outro. E na pergunta que aqui para trás, porque se um fosse complemento do outro, os 2, quando estivessem separados, seriam metades, incompletos. Isso não acontece. E nosso Pai, tudo que Ele faz é perfeito e é completo.
Perfeitamente. Né? E não faz nada Isso pela nos leva, metade. né, Célia, a várias reflexões que cada um de vocês acha que podem fazer, né, com relação a esse tema, mas que eu acho que ficou bem exposto e colocado aqui por nós o pensamento dos espíritos com relação a esse tema, né? E vamos para o outro capítulo. Nós vamos agora, dentro ainda do capítulo número 6, né, Célia? Um outro tópico. Nós vamos falar sobre o título, né? Nós vamos falar sobre recordação da existência corporal. No mundo dos espíritos, os espíritos vão lembrar da sua existência no mundo corporal. Também podemos ter uma ideia do que seja essas respostas. Né? Então, a primeira pergunta que Kardec faz é: o espírito se recorda de sua existência corporal? Pois é. E aí a gente vai imaginar exatamente uma condição de desencarne, né? Eu desencarnei, eu vou lembrar da minha última vida? Como é que funciona isso? E eles nos respondem: sim. Quer dizer, tendo vivido várias vezes como homem, lembra-se do que foi, e eu te asseguro que às vezes ri com pena de si mesmo. Então, é claro, né, Célia? A gente já ri agora. É claro que, ao desencarnar, a gente sabe, e vamos ter a oportunidade aqui de ver um pouco para frente, que essa lembrança não é assim imediata. Não é imediata. E também não é de tudo, porque nós vamos levar um tempo ainda para nos adaptarmos à nossa nova realidade espiritual, e aos poucos, e evidentemente dependendo das necessidades, da utilidade, nós vamos começar a lembrar ou sermos lembrados de todos os passos da nossa última encarnação ou de uma outra encarnação que seja proveitoso para nós. Sempre lembrando, né, Célia, que toda essa lembrança é necessário que ela tenha um cunho de utilidade. Nada é feito no mundo espiritual para nos punir. É sempre feito para nos instruir, para nos preparar, nos mostrar aonde erramos e como a gente pode acertar. Como você falou, né, Nivaldo, essa lembrança, esse despertar no mundo espiritual, isso não tem um padrão. prazo. Um padrão. Isso vai variar de espírito para espírito, da maneira como aconteceu o desencarne, a maneira como viveu. Então, isso aí vai variar. Mas todos vão ter a possibilidade de ter essa lembrança. E nessa resposta, né, Célia, ele nos diz que às vezes o espírito ri com pena de si mesmo, porque ele percebe como ele foi ingênuo, como ele errou. Né? Olha para trás e puxa vida, como aí tem uma notinha, Nivaldo, de Kardec, né, que vai dizer isso. A nota de Kardec diz assim: como o homem que chega à idade da razão ri das loucuras de sua juventude ou das puerilidades de sua infância. Mas não é? A gente olha lembra o que nós fizemos na infância. Oh, meu Deus, né? Ou fizemos na nossa adolescência e a gente ri. Puxa vida, como eu fui. Né? E o espírito tem essa sensação. E Kardec traz essa nota, Célia, para a gente poder fazer um comparativo de sensação. Para que o entendimento seja mais fácil. Então, a gente imaginar o que nós fizemos na nossa infância, aquelas, muitas das vezes, briga por causa de brinquedo, de alguma coisa pueril, né? Como você falou, muitas das vezes na escola, né? Aquele briga por causa de local, de lugar, eu sento aqui, eu não sento, um lápis. E a gente, na nossa maturidade, a gente vai olhar e vai dizer, puxa vida, aqui...
né? É assim que o espírito também olha, muitas das vezes, para a sua vida. Você está falando isso, e aí eu lembrei aqui da minha neta, que ela brigou com a amiguinha. Então. Aí eu perguntei, mas por que você brigou com a amiguinha? Porque ela só me quer, ela me quer só para amiga dela. Aí eu fui falar com fulano, e aí ela falou que não era mais minha amiga e ficou de mal comigo. Quando crescer... Vai lembrar disso, né? Fulano, um dia... É. E aí vai rir, porque é pueril, sabe? É verdade. Então, a 305. A lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito de maneira completa e inesperada após a morte. Morri, vou lembrar de tudo. Já falamos aqui, né? Cadê a misericórdia do nosso Pai, né? Não. Ele não vai deixar fazer, ele não vai deixar acontecer isso. E muita gente, então, né, Célia, aqui acha que isso vai acontecer. E até se refere, né? Só, olha, quando você morrer, você vai ver como eu fui boa ou má para você, coisa desse tipo. Normalmente a gente quer que ele veja como foi boa. E a pessoa não vai ver, o espírito não vai ver isso de imediato. Isso vai ser um processo. Olha, vai ver o que aconteceu, eu não fiz, eu deixei de fazer com você isso aqui. Essa lembrança não é imediata. Não é. Até porque nós não iríamos suportar. Tá? Então, é por isso que há esse cuidado, há essa proteção. É preciso que seja útil. Útil. Então, mais uma vez, a lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito de maneira completa e inesperada após a morte. E aí a espiritualidade nos responde: não. Ela lhe vem pouco a pouco, como algo que sai gradualmente do nevoeiro, à medida que nela fixa a sua atenção. Então, essa comparação com o nevoeiro é perfeita. Um grande nevoeiro... Né? A gente não enxerga o que tem lá do outro lado. E à medida em que ele vai passando, vai se diluindo, as coisas vão aparecendo, a gente começa a identificar as coisas aos poucos. É verdade. Não é, o nevoeiro não é assim, né? Então, essa comparação de Kardec, da espiritualidade, é perfeita. Então, a nossa lembrança, ela vem aos poucos. E sempre lembrando, Célia, de uma forma que ela seja didática para nós. Que ela venha nos ensinar. E trazer um aprendizado para que a gente possa utilizar isso para o nosso bem. Eu acho que nós vamos ter que parar aqui. Estamos chegando ao final, vamos ter que parar por aqui. E aí você encerra para nós o nosso estudo de hoje. Né? Então nós vamos pedindo, né, a essa espiritualidade amiga que permita o encerramento de mais esse encontro, de mais esses momentos agradáveis, educativos, instrutivos, esses momentos em que nos alimentamos, nesses momentos onde bebemos nessa fonte de luz, nessa fonte de esclarecimentos. E agradecendo mais uma vez a presença de vocês, agradecendo mais uma vez a toda essa espiritualidade, esses momentos de harmonia, de serenidade que fomos envolvidos. E para dar por encerrado nosso encontro de hoje, vamos fazer a nossa prece. Agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, agradecendo pelo dom da vida, por mais essa oportunidade, Pai,
de estarmos aqui reencarnados, procurando, necessitando, querendo quitar débitos. Agradecemos, Mestre Jesus, pela incumbência que Tu aceitaste de nos conduzir de volta por esse caminho. Agradecendo a essa espiritualidade amiga que nos assiste, que nos alimenta, que nos incentiva tanto na procura desses ensinamentos. Que possamos, Mestre, que possamos, Pai, que possamos, amigos espirituais, assimilarmos esses conhecimentos, trazer todos eles, sem sermos pretensiosos, mas procurarmos a aplicar ainda nessa encarnação, para que possamos, Mestre Jesus, ao retornarmos ao mundo espiritual, que possamos retornar um pouquinho mais rico do que aqui chegamos. Nos ajude, Mestre, nos ajude, amigos espirituais, nessa nossa procura. Que assim seja. Paz e bem, paz e luz, paz. Muita paz.